Olá! Hoje a gente vai mergulhar num modelo de educação aqui do Brasil que está dando o que falar, com resultados bem impressionantes. E o segredo, olha só, não é só deixar os alunos mais tempo na escola. O negócio é muito mais profundo, é sobre uma filosofia que transforma, e é isso que a gente vai entender agora. Sabe aquela ideia de que para melhorar a educação é só aumentar o número de aulas? Muita gente pensa assim. Mas será que é simples assim? Botar mais horas no relógio garante, de verdade, um aprendizado de mais qualidade? A resposta para essa pergunta, que é o centro da nossa conversa, talvez não seja tão óbvia. Para a gente seguir em frente, é super importante entender essa diferença aqui. De um lado, a gente tem a educação integral. Pensa nela como uma filosofia, o que a escola se propõe a fazer para desenvolver o aluno por completo. Do outro lado, tem a escola em tempo integral. Essa parte prática, o horário, ou seja, por quanto tempo o aluno fica lá. Então guarda isso. Uma coisa é a filosofia, a outra é o tempo que se tem para colocar essa filosofia em prática. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende a filosofia. Depois, o desafio de aplicar isso num país gigante como o nosso. Aí, a gente vai direto para o Ceará para ver um caso de sucesso na prática, entender como a máquina funciona e, no final, tirar as lições mais importantes. Então, vamos lá. Começando pelo básico. Afinal, o que é essa tal de educação integral? Olha, a palavra mais importante aqui é intencional. Educação integral não é só jogar um monte de matéria para preencher o dia, sabe? É construir um processo de propósito, um aprendizado que faz sentido para a vida do estudante, que se conecta com os problemas do mundo de hoje. No fundo, não é só sobre o que se aprende, mas por que se aprende. E como é que isso funciona na prática? A ideia é olhar para o aluno como um todo, em 5 dimensões que estão todas ligadas. Não dá para separar. É o desenvolvimento físico, o cognitivo, claro, mas também o social, o emocional e o cultural. A educação integral parte do princípio de que uma coisa não anda sem a outra. E aqui vem o pulo do gato. Uma escola não precisa ser de tempo integral para ter uma educação integral. Essa filosofia pode e, na verdade, deve ser aplicada em qualquer escola, porque o que importa é o como se ensina, e não por quanto tempo. Beleza, a filosofia é incrível, né? Mas como é que a gente aplica isso num país do tamanho do Brasil, com tanta diferença entre um lugar e outro? É aí que o negócio complica um pouco e entra o grande desafio: fazer o governo federal, os estados e os municípios trabalharem juntos. A resposta para esse quebra-cabeça tem um nome: é o regime de colaboração. Não é para pensar numa coisa de cima para baixo, tipo um chefe mandando e os outros obedecendo, sabe? É mais como uma mesa redonda mesmo, onde todo mundo, União, estados, municípios, sentam junto para resolver os problemas da educação como parceiros. A palavra mágica é colaboração, não hierarquia. E essa frase aqui, nossa, ela explica tudo. Não dá para ter uma fórmula mágica, um tamanho único para resolver problemas tão diferentes como os da educação no Brasil. Cada lugar tem sua realidade. Por isso, as soluções precisam ser flexíveis, criativas e não uma regra engessada que vem lá de cima. Tá, mas essa história de colaboração funciona de verdade ou é só teoria? Para responder isso, a gente vai olhar para um caso concreto: o Ceará. Um estado que virou exemplo para o Brasil inteiro justamente por ter transformado essa ideia de parceria em resultado de verdade na sala de aula. Essa virada no Ceará não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. Tudo começou lá em 2004, com um dado bem ruim sobre a alfabetização. Isso virou um programa piloto, depois uma política para todo o estado em 2007. Mas a grande virada de chave mesmo, o momento decisivo, foi em 2008. Foi quando o estado teve uma sacada genial: usar a grana dos impostos para premiar quem melhorasse a educação. Certo, então vamos abrir o capô dessa máquina para ver o que tem dentro. Como é que esse motor funciona? O que o Ceará fez na prática para essa colaboração dar tão certo? O primeiro ingrediente, e talvez o mais conhecido, foi usar incentivos financeiros. Mas não de qualquer jeito, foi de uma forma muito, muito inteligente. A genialidade da coisa está toda aqui, nessa tabela. Dá uma olhada. Antes, a grana do ICMS era dividida com base em, sei lá, tamanho da população, quanto se gastava. Depois da mudança, zeraram isso. E passaram a destinar 18% do bolo com base num único critério: a qualidade da educação. O recado era direto: melhore os resultados da sua escola, que o seu município vai receber mais dinheiro. Simples, né? E muito poderoso. Mas claro, só dinheiro não faz milagre. O pessoal no Ceará sacou
que para conseguir bater as metas, os municípios iam precisar de ajuda, de suporte. E aí que entra o segundo pilar fundamental, um apoio técnico muito próximo, muito presente. As equipes do Estado, as chamadas SECONs, iam literalmente para o chão da escola. Não era uma coisa de escritório, não. Eles estavam lá, reunindo com os diretores, dando formação para professor, distribuindo material e, o mais importante, eles davam uma atenção especial para os municípios que estavam com mais dificuldade, para ninguém ficar para trás. Era parceria de verdade, de botar a mão na massa junto. E o que acontece quando a gente junta incentivo financeiro esperto com apoio técnico de verdade? Bom, o resultado é simplesmente impressionante. Olha só para este número 7,6. Essa foi a nota que o município Jijoca de Jericoacoara tirou no IDEB lá em 2015. Para quem não sabe, o IDEB é tipo o grande termômetro da qualidade da educação no Brasil. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, em 2015, esse município sozinho já tinha batido a meta que o Brasil como um todo só esperava alcançar em 2021, 6 anos antes. É a prova concreta de que o modelo não só funcionava, como funcionava muito bem. Então tá, o que a gente pode aprender com tudo isso? Quais são as lições que o Ceará nos deixa e que podem servir para qualquer outro lugar? As lições são bem claras. Primeiro, a base de tudo. Precisa ter liderança, tanto política quanto técnica, e confiança mútua. Segundo, a estratégia. Usar dados para tomar decisão, ter metas claras de longo prazo e, fundamental, ajudar quem mais precisa. E, por fim, o que mantém tudo girando. Mostrar os resultados para todo mundo, celebrar as vitórias e manter a galera motivada. No final das contas, a grande lição do Ceará é essa. A verdadeira transformação na educação não se mede em horas de aula, mas em propósito, em intencionalidade. É sobre juntar uma filosofia de desenvolvimento completo do aluno com uma parceria inteligente entre os governos. Deu certo lá. A pergunta que fica no ar é: será que o resto do país está pronto para aprender com esse modelo e levar essa revolução para todo mundo? Se cair a reflexão. Muito obrigada pela companhia.